Olá, Marcos. Primeiramente, uma boa tarde para você, Marcos. Boa tarde, Edinho, todos os telespectadores. É um prazer estar falando com todos vocês. E fico à disposição para auxiliá-los, orientá-los naquilo que estiver ao meu alcance. Muito boa tarde. Ok, nós vivemos aqui, eu não sei o que está apitando aí, mas a gente vai tentar contornar. A gente está conversando com um advogado especialista. O país vive realmente essa pandemia. Agora, Marcos, pode baixar só um pouquinho o celular o volume do seu celular, Marcos, por favor? Baixa só um pouquinho o volume do celular. Ele nos atendeu, ele estava preocupado até com a nossa produção. Olha, será que eu vou conseguir atender vocês aqui da minha casa, né? E se diminuindo um pouquinho o volume do celular, a gente já consegue melhorar tudo isso, né? Estamos ao vivo, viu, gente? Estamos ao vivo. 5 horas e 48 minutos. Marcos, a primeira pergunta, para quem está em casa, acompanhando. Como as empresas estão lidando com esse cenário neste momento? Primeiro as empresas, depois eu vou falar dos trabalhadores. Bom, as empresas têm lidado com cautela. Nós vivemos um estado de exceção, né, em razão da calamidade pública, os decretos estão aí, e a calamidade pública ela foi votada em razão dessa desgraça, dessa catástrofe que acometeu o mundo inteiro, alcançando o nosso país, de forma que há um compromete a capacidade dos governantes em atender à demanda pública no tocante aos direitos. E isso passa por uma pandemia viral e, naturalmente, acaba desembocando na economia, né? No sustento em casa. Então, as empresas, o que elas têm feito, pelo menos dentro do nicho que atuam, as empresas têm se utilizado das medidas provisórias e dos decretos dos nossos governantes na tentativa de proteger os empregos. E isso passa por alternativas, tais como redução de jornada, tais como flexibilizar banco de horas. O momento é de diálogo. O momento é de conversar com o patrão, o empregado conversar com o patrão com o empregado, porque ninguém ganha quando um empregado é mandado embora. A indústria, o comércio, quando ele demite, o prejuízo é de todos, não é somente do empregado. Agora, então, oi, Marcos. Oi. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você falou aí das empresas e tudo mais, acho que já deu para entender, esse cenário é crítico. Eu conversei com empresários hoje que são amigos, estão preocupadíssimos, sabem o que está por vir aí pela frente, né? Estão tentando se preparar para isso, mas a gente entende também que há muitos funcionários que não querem saber, né? Eu quero receber meu salário, eu quero ter os meus benefícios, né? Eu acho que isso foi errado que a empresa fez. Qual que é a conduta que o empregado tem que ter junto do seu patrão hoje? Qual é a conversa, qual é a orientação que ele deve ter se ele está com algum medo, algum receio? Eu entendo que o diálogo é o mais importante. Se for coletivo, através do sindicato que representa a categoria. Se for individual, uma conversa naquelas empresas que são menores, em que você tem a liberdade de conversar com o seu patrão, abrir o jogo, falar a verdade, falar quais as necessidades. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que me procurou, em que houve um acordo com os 3 ou 4 empregados, do patrão pagar as necessidades básicas durante 2 meses e eles voltarem a se reunir. Tudo isso para preservar o emprego, que ninguém quer prejudicar ninguém. Agora, existe uma frase que foi dita pelo nosso presidente, é polêmica, e eu não estou aqui defendendo A ou B, eu não quero tornar a nossa conversa partidária. Mas é verdade que hoje, na situação, nós estamos todos no mesmo barco. E se a pessoa quiser escolher direitos, vai ficar sem emprego. Em razão do estado de exceção que nós vivemos. Nós vivemos num estado onde o direito reina plenamente. Nós estamos numa situação em que todos precisam ter bom senso. Entender o lado do patrão, o patrão também entender que o empregado tem as suas necessidades, e para isso existe uma série de medidas. O Estado está deixando de
cobrar impostos nos próximos 3 meses, e a posteriori você pode parcelar. Os bancos estão dando 60 dias para você postergar o pagamento dos seus boletos. Há uma série de medidas que, se analisadas em conjunto, nós podemos vencer isso juntos. Agora, se pensar individualmente, ninguém vai ganhar. Ô Marcos, tem uma pergunta que chegou aqui, através do nosso WhatsApp, que diz o seguinte... vou ler do jeito que está aqui. Edinho, pergunte ao especialista, que é o Marcos Zaro, que está conversando com a gente, um advogado especialista nesse assunto trabalhista, quanto é que a empresa pode diminuir em meu salário? A Constituição diz o quê? 25%? Se for CLT e for uma medida unilateral, existe um limite de 25% na redução. Porém, a medida provisória 927 de 2020, assinada pelo presidente Bolsonaro, autoriza que esse valor seja maior, desde que haja consenso entre os dois lados. Eu vou dar um exemplo. Se você procurar na internet aí e vasculhar, houve um acordo de redução de 80%, salvo engano, do salário dos funcionários de companhias aéreas. Extrapola o limite legal? Extrapola. Mas, em razão do momento, a lei permite que, se houver consenso entre empregador e empregado, esse valor pode aumentar. Fora disso, tem que obedecer a CLT. Aquela conversa que nós tivemos lá, né? Patrão, empregado, empregado, patrão, abriu o jogo. Sim, a nota, eu acho interessante que a nota do sindicato, salvo engano, dos aeroviários, é de que eles preferem reduzir em 80% ao invés da demissão em massa. Tá? Se está certo ou não, isso é uma decisão entre eles. Eles preferem preservar o emprego e reduzir. É uma redução considerável? Sim. Sim, viver com 20% do salário me parece complicado. Difícil. Mas as pessoas estão, nesse caso específico, estão preferindo viver com 20% durante 2 ou 3 meses do que perder o emprego. Agora, Marcos Zaro é advogado especialista nesse assunto. Eu quero finalizar o nosso bate-papo com você. A sua visão como especialista nesse assunto. Você tem aí 2 minutos para finalizar comigo essa entrevista aqui no Alerta Total, para a região toda de Campinas, pelo Brasil afora que nos acompanha. A sua visão diante de tudo que nós estamos vivendo hoje. Olha, primeiramente eu gostaria de agradecer pela oportunidade, saber que o assunto é complexo, o tempo é pequeno, poderíamos aqui ficar horas falando sobre o assunto, mas o momento é de cautela, é de sabedoria, é ter um pouco de paciência e calma. Eu sei que é difícil, todos nós estamos vulneráveis a essa situação, mas essa não é uma guerra onde você tem que escolher entre vida e emprego. Ambos são essenciais à vida. A pessoa no hospital, ela tem o direito de viver, mas a pessoa dentro de casa tem o direito de ter salário e dar uma vida digna e o sustento da família. Ambas matam. Então, esse debate, ele não pode ser politizado, ele não pode entrar na esfera do campo político. É hora de unirmos forças e sabermos que todos nós somos seres humanos. Nós devemos valorizar a vida e devemos valorizar o direito da pessoa viver dignamente. E sem comida na mesa, sem trabalho, demitido, a pessoa deixa de viver a pandemia viral, pode estar imune a ela, mas pode viver uma pandemia emocional, tomado por depressão, tomado por angústias, pela morte dos sonhos. Então, esse é um momento de equilibrar as emoções e acreditar que esse é um momento passageiro e que, no meio das dificuldades, nós devemos crescer. Alguns vão utilizar isso para sair melhor dessa situação e outros, se tentar levar para o campo da guerra, vão chegar a lugar nenhum, porque nós estamos no mesmo barco. O Brasil é um só, né? Então, a orientação que eu tenho hoje para dar é que leiam os decretos, vejam os direitos. Se você foi atingido na parte financeira, procure os bancos para renegociar, converse com o seu patrão e, sobretudo, cuide da sua saúde, tomando as precauções necessárias a fim de não ser contagiado pelo vírus. São 2 problemas.
nós temos que saber lidar, goste ou não, com os dois. E lidando com isso, certamente isso vai passar e nós voltaremos à normalidade. Pelo menos é o que eu desejo a todos. Muito obrigado, Marcos. Obrigado. Tenha agora ainda boa tarde, né? Mas tenha um ótimo final de semana com a sua família. Que Deus ilumine, que Deus abençoe vocês. Obrigado por tirar um pouquinho das dúvidas aqui, que eu acho que é essencial para quem nos acompanha. Um abraço, um beijo no